Todos bem-vindos a mais uma meia hora de bom ambiente. Vamos dedicar os próximos minutos ao tema do ruído, que é um dos 3 temas que fazem parte do projeto Mobilizar Rumo à Poluição Zero, um projeto financiado pelo Fundo Ambiental no âmbito da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental. E hoje temos aqui conosco o professor Manuel Palma Oliveira, Boa noite. É professor de Psicologia Ambiental e Social na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. É também professor convidado na Universidade de Virgínia. É especialista em stress ambiental e ruído. E durante os anos 90 e a primeira década do século XXI, foi perito convidado junto da Comissão Europeia para a discussão da diretiva sobre ruído. Foi presidente da Sociedade Europeia de Análise de Riscos, sendo depois reconhecido como fellow da mesma. Portanto, sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao professor e vamos ouvir uma apresentação durante 10 minutos e posteriormente vamos ter uma discussão e vamos responder algumas perguntas que vocês podem colocar no chat do Facebook. Portanto, professor, quando quiser, pode começar. Muito obrigado. Olá, boa noite. Obrigado por querem partilhar connosco estes próximos 30 minutos. A primeira ideia que eu vos queria falar, e era falar de mortes. Nós agora no Covid temos falado muito de mortes, mas na realidade todas as mortes são iguais, entre aspas, mas umas são mais iguais que as outras. E existe uma desvalorização consistente nos impactos ambientais da saúde. A saúde e a saúde ambiental já sabe esses problemas. Nós, no século XVII, por exemplo, isto era a Londres do século XVII, onde o ruído e particularmente a qualidade do ar fazia mortes e muitos impactos. Para terem uma ideia, aqueles de vocês que se interessam por engenharia do ambiente, este é o primeiro artigo de engenharia do ambiente alguma vez escrito, em 1661, que era exatamente alguém que estava preocupado com as mortes devido ao ambiente. Para vocês terem uma ideia dos impactos ambientais na saúde e que são, a maior parte das vezes, desvalorizados, olhem para este mapa. Este mapa é a esperança de vida de Nova Orleans. E na esperança de vida de Nova Orleans, a gente vê que temos pessoas que têm uma experiência de vida de 55 anos e a cerca de 15 quilómetros têm as pessoas que têm esperança de vida de 80 anos. Porquê? Grande parte desta diferença é devido às condições ambientais e algumas dessas condições ambientais têm a ver com o ruído. Portanto, o mundo é muito diverso, mas os impactos sobre eles são extremamente incríveis. Se nós olharmos para o número de mortes por fatores ambientais, nós temos aqui a percentagem. Fala-se muito da poluição atmosférica, fala-se muito das poluições inside e outside, mas uma coisa muito engraçada é que não está cá o ruído e não está cá os impactos do ruído. O que é que eu vos queria dizer? Olha, basicamente temos aqui uma ideia que é a percentagem de habitantes na União Europeia que estão expostos a níveis de ruído para cima de 55 decibéis. E a gente já falará sobre isso. E é importante pensar que isto não é só por causa dentro das áreas urbanas. Não, como vocês veem aqui ao lado, temos muito efeito fora das áreas urbanas, ou seja, o ruído e o excesso de ruído não tem só a ver com cidades, tem a ver com o sítio onde ele existe, e nomeadamente a questão das estradas. Uma das coisas mais importantes no ruído é o excesso de ruído à noite. E o excesso de ruído à noite tem uma influência muito grande, não só na qualidade, em efeitos diretos na saúde, mas também uma coisa muito importante que é aquilo que nós chamamos os quase acordares. E o que acontece é que as pessoas, quando estão a dormir, têm picos que elas nem notam e que não conseguem, na realidade, atingir os níveis mais profundos de sono. E, portanto, reparem o número de pessoas que são expostas a um nível de ruído noturno maior do que aquilo que deveria ser desejável. E, novamente, temos que ter em conta
as áreas urbanas, mas também as áreas que não são urbanas. A outra questão fundamental é que eu comecei a falar de mortes e todos vocês devem estar a pensar, mas o ruído mata? Esta é uma questão fundamental. Se eu vos dissesse que a poluição do ar matava, ninguém sequer pensava. Mas quando eu digo que o ruído mata, vocês pensam, eu nunca vi ninguém morrer de ruído. E eu respondo, meus queridos amigos, e vocês já viram alguém morrer de poluição do ar? Não viram. Vocês o que viram foi alguém morrer de complicações provocadas por a qualidade do ar. Não há uma morte que diz qualidade do ar, como existe no Covid, pois também existem mortes por causa da qualidade do ar e existem mortes por causa do ruído. E, portanto, para termos uma ideia, este é um número, como outro qualquer, não fui eu que o fiz, foram os cientistas da Organização Mundial de Saúde da Europa e outros, que diz que o barulho, o ruído, causa 72.000 hospitalizações e 16.600 mortes prematuras anualmente. Isto leva-nos a um conceito que eu queria explicitar com vocês. E o conceito é o DALYs, Disability Adjusted Life Years. Para dizer isto em português, que eu não sei búlgaro, nem, para dizer isso, é anos de vida ajustados por incapacidade. Esta medida é uma medida nova, uma medida que provocou uma revolução no modo como se vê a doença e junta duas coisas. Combina a quantidade de saúde perdida e a morte prematura. Junta esses dois indicadores e combina isso tudo em termos de anos. Então, é os anos de vida ajustados por incapacidade. E para vocês terem uma ideia como isto é difícil de passar, quando eu estava na discussão da Diretiva de Qualidade do Ar, tínhamos reuniões, os ambientalistas europeus com os médicos e os investigadores da Organização Mundial de Saúde da Europa, que nos passavam a informação para a mão e diziam: ninguém nos atende, ninguém nos ouve, ajudem-nos. Portanto, reparem bem como isto era politicamente e continua a ser algo que politicamente não satisfaz ninguém. Então, os tais dailies, os anos de vida ajustados por capacidade, levam-nos a ter percas de 654.000 anos por incómodo, e vocês dizem, por incómodo, sim. Reparem de onde é que vamos buscar os números. Os números que vamos buscar para os 55, para os limites, têm a ver com o critério de incomunidade, e foi desenvolvido por este meu colega, o Midima, e o seu colega Voss, em 1998, e tem sido melhorado. O que eu queria que vocês percebessem é muito fácil. Isto aqui é a percentagem de pessoas altamente incomodadas. Isto é o nível por decibéis. O que eu queria que vocês entendessem é uma coisa muito gira. Reparem que eu, a partir dos 60 decibéis, eu começo a ter cerca de 30% de pessoas altamente incomodadas. Há uma diferença muito interessante no incómodo devido ao ruído dos aviões e do aeroporto e ao ruído das estradas e ao ruído do transporte ferroviário. Portanto, há aqui diferenças, ou seja, para o mesmo nível de ruído, há diferenças na incomunidade de acordo com a origem do ruído. E foi a partir destes dados que nós temos a lei que temos de incomunidade e aqueles níveis que nós não podemos subir nem descer. Por outro lado, os tais distúrbios de sono que eu vos falei, em termos de qualidade de vida, estamos a falar de milhares, quase 1 milhão de anos de ajustados por incapacidade. E a coisa mais importante é que as pessoas que morrem por ruído morrem por causa de infarto. Como vocês estão a ver, eu não quero estar a explicar aqui o número, mas eu queria que vocês percebessem que, em termos de análise de efeitos de epidemiologia,
nós consideramos que a partir do momento em que temos um valor superior a 1, estamos a ter uma influência desse fator. Agora fala-se muito de epidemiologia por causa do Covid, toda a gente fala de epidemiologia, mas também há epidemiologia exatamente sobre o ruído e sobre as causas, sobre os efeitos do ruído. E o que é que nós vemos aqui? Reparem que quanto mais aumenta o ruído, a partir dos 60 decibéis, o que nós temos é, de facto, um aumento de relação causal entre o nível do ruído e o infarto de miocárdio. Os resultados são absolutamente arrasadores e não há para onde fugir daí. Aqui temos outra hipótese, que é exatamente a relação entre o ruído de tráfego e o infarto do miocárdio. Eu queria chamar a atenção a todos vós que este é o tipo de trabalho que se faz em qualquer nível de epidemiologia. Quando se quer determinar a causa e a relação, utiliza-se este tipo de trabalho. Para resumir rapidamente, portanto, basicamente, nós também podemos considerar outra coisa muito importante, é o impacto nos atrasos cognitivos das crianças em escolas expostas ao ruído. E têm esse impacto medido, particularmente muitos colegas suecos têm estudado muito este assunto e, portanto, é algo que nós não podemos esquecer. Para vocês terem uma ideia, e a Zero tem trabalhado muito nesse sentido, a questão dos aeroportos e a questão de Lisboa. Por exemplo, este é um dos mapas de ruído que existiam há 2 ou 3 anos em Lisboa, e reparem como vocês têm aqui claramente o aeroporto e a linha de aproximação ao aeroporto e a importância que tem ao termos o aeroporto na cidade, e o do Montijo vai ser a mesma coisa, impormos restrições claras em termos de tráfego e termos muita atenção com o que fazemos. Isto é o indicador de ruído noturno, como vocês estão a ver, é a mesma coisa. Aqui há uns anos atrás eu fiz um estudo psicoacústico com um colega meu de engenharia acústica, o Bento Coelho, do técnico, e o que acontece, reparem, esta é a zona de Alcântara. Havia na altura um condomínio privado que se chateava tanto o secretário de Estado, que o secretário de Estado, na altura, mandou fazer o estudo. Claro está que nós fizemos o estudo, mas não foi feito nada sobre o estudo. Reparem uma coisa extremamente interessante, isto é um perfil que nós encontramos a partir da ponte 25 de Abril. Reparem que temos picos de 100 decibéis quando passa aviões. Temos uma estabilidade à volta de 50 a 65 de tráfego, e depois havia nas juntas o comboio pulsava e fazia picos também que podiam ir até 75 decibéis. Portanto, este era o perfil, e é o perfil que ainda hoje as pessoas de Alcântara são concentradas. Nós fizemos um estudo e demonstramos que o nível de ruído à noite tem relação direta com o incómodo. Portanto, estamos a falar, a noite é essencialmente mais perturbadora, e que existe também outra indicação, a diferença entre o base dos carros e o pico dos comboios também provocava bastante incómodo devido aos comboios. Portanto, este trabalho já foi feito há muito tempo e ninguém liga nenhuma. Agora, voltando à questão, porque que, e rapidamente para vocês perceberem, porque é que do barulho, do ruído, nós chegamos ao infarto de miocárdio? Basicamente, porquê? Porque na realidade existe o incómodo com distúrbios de sono, da comunicação, das atividades. Há uma resposta cognitiva e emocional que leva ao stress,
que levam a um conjunto de reações não específicas do sistema nervoso autónomo, que levam a uma probabilidade maior de termos aumento de hipertensão, etc. E é a hipertensão continuada devido a este stress crónico que vai aumentar a probabilidade de haver um infarto de miocárdio ou outra doença. Como vocês estão a ver aqui, há muita gente que diz que não se sente incomodada, depois há uma parte de pessoas que têm annoyance, outras têm stress crónico, que leva a problemas fisiológicos, a problemas cardiovasculares e à mortalidade. É importante que vocês percebam isso. Aliás, se nós pensarmos, o barulho é apenas um dos mais importantes estressores da vida da cidade e fora da cidade. Na cidade, juntamos ao ruído ainda mais as outras consequências, como vocês poderão ver. Isto é de tal maneira, e eu vou já acabar, que o stress crónico, nomeadamente do ruído, provoca e modifica o processamento. E, basicamente, temos modificações, e os estudos mais modernos demonstram que nós temos modificações a nível da amígdala, que é um regulador do stress, que são claramente diferentes de pessoas que vivem nas cidades do que pessoas que vivem em zonas rurais. Ou seja, o stress crónico modifica claramente a nossa psicologia, a nossa fisiologia e pode ter consequências muito negativas. Há várias maneiras de explicar isso, nós não temos tempo, este é um dos modelos de stress ambiental. Portanto, basicamente, em suma, nós temos que ter mecanismos de redução de stress. E um dos mecanismos fundamentais da redução do stress é exatamente o controle do ruído. E quando alguém diga a vocês, a todos nós, que o ruído não tem impacto, que o ruído não pode de facto matar, é errado. E eu, para terminar, minha cara amiga e meus caros amigos, conto uma história arrasadora. Aqui há uns anos atrás, eu tive uma colaboração no Plano Diretor Municipal de Lisboa e fui acusado por os engenheiros ambientais que aquilo que eu estava a dizer sobre os impactos do ruído não era verdade. Porque isto é muito mau para todos. E para mim foi uma acusação muito grave. Como é que as pessoas consideram o ruído uma coisa de sumenos importância, até mesmo aqueles que os conseguiriam, tinham obrigação de pôr na primeiro nível da sua proteção. Muito obrigado. Muito obrigada, foi mesmo muito bom ouvir o seu ponto de vista e tudo o que esteve a dizer. E realmente eu também concordo consigo que o ruído é um problema muito grave de saúde ambiental, não é? E pública. E parece que ainda ninguém acredita, não é? Exatamente. E parece que, mesmo que tenhamos legislação e isso tudo, parece que falta algo, não é? Será que é preciso criar uma solução de envolver mais as pessoas? Ou será que são ouvidos quem se queixa? Qual é a solução aqui? Como é que... Tem que ser uma combinação de soluções. Há duas coisas muito importantes, que é o seguinte. Há muitos anos que as queixas, e em certos anos as queixas ambientais, são essencialmente, muitas delas, a grande maioria, e muitos anos, eu já não acompanho isso há muito tempo, em muitos anos, elas são maioritariamente sobre ruído. As pessoas queixam-se do ruído, mas isso não é muito visto. E a questão aqui fundamental, porque é que há esta questão? A questão é porque todos nós achamos
há uma grande diferença intra-individual e interindividual sobre o ruído. Ou seja, basicamente, grande parte das pessoas, sobre certos ruídos, consegue absorvê-los e consegue achar que não têm problema. Isto é muito mau. Porque nós olhamos todos um para os outros e achamos que podemos, que ultrapassamos. E, portanto, porque há esta grande variabilidade. Mas, na realidade, há aqui duas coisas que ninguém percebe. Primeiro, mesmo quando tu te adaptas a um ruído, tu estás a gastar recursos cognitivos. Por exemplo, lembras-te quando estás numa sala e há o ar-condicionado? Tu nem notas, mas quando desligas, notas, toda a gente logo nota. Ou seja, o teu sistema cognitivo, estás a ver, o teu processamento estava a tentar compensar pelo ruído. Portanto, o ruído precisa de ser sempre compensado. E isso tem sempre esforço cognitivo. Pronto, isto é a primeira coisa. Depois, é preciso notar que uma coisa é o stress agudo e outra coisa é o stress crónico. E o que acontece com estas pessoas que são expostas muito, que considerem que não têm capacidade de controle, o que é que elas fazem? Elas tentam contrariar, mas a partir de uma certa altura já não conseguem, porque não têm capacidade para controlar o estímulo. É quando isso acontece que aparece o stress crónico. Portanto, em suma, como todos nós temos uma maneira diferente de nos adaptar e como nos convençamos globalmente que conseguimos nos adaptar, portanto, esta percepção errónea da maioria, é uma espécie de percepção de falsa maioria, contribui para nós não reconhecermos o problema. Estás a ver a ideia? É a mesma coisa que no tráfico. Os políticos geralmente são homens de 30 a 50 anos, de classe média, cada um de automóvel. Portanto, eles não pensam nas mulheres, nos velhos e nas crianças, cada um de transporte público. Estás a ver a ideia? Aqui é a mesma coisa. Os políticos geralmente vivem em sítios com pouco ruído. Não se esqueçam que no ruído também há discriminação. Onde é que vivem as pessoas que estão mais expostas ao ruído? Não, na Quinta da Marinha não há nenhum aeroporto que eu saiba. Estás a ver? Há aeroporto é ali na Alta de Lisboa. Portanto, ou seja, há aqui duplas e triplas discriminações. Não, ou seja, tu vais muitas vezes comprar um apartamento que já está desvalorizado e uma das razões por estar desvalorizado é porque está exposto ao ruído. Exatamente. Portanto, a gente não nota essas coisas. Portanto, como quem está impactado por juízo, são geralmente minorias, são geralmente pessoas que já são duplamente discriminadas, portanto, têm pouca hipótese de chegarem às pessoas, aos tais decisores, homens de 30 a 50 anos que têm automóveis e são da classe média. Realmente, sim, concordo perfeitamente. Isto é o nosso mundo, não é? E temos aqui um comentário assim muito relevante, que é: o silêncio é mesmo de ouro, não é? É algo super importante para todos nós. Isso é muito interessante, porque uma coisa que eu ajudei como representante dos ambientalistas na diretiva do ruído, ainda bem que alguém fez esse comentário, porque na diretiva existe uma coisa que são zonas calmas. Ou seja, em vez de estar a pensar só nas zonas, temos que definir zonas calmas, temos que vir zonas livres de ruído. Isso foi uma coisa que foi muito defendida pelos representantes no processo dos países nórdicos e que eu, como representante técnico, no caso, e dos ambientalistas, defendemos imenso. E, portanto, tu na diretiva tens uma coisa extremamente interessante, que é exatamente: não só precisamos ter planos para reduzir o ruído, mas temos que ter planos também para proteger e aumentar as zonas calmas. Pois, e
E acha que as entidades estão a aplicar, então, devidamente diretiva, a Não, legislação, não é? não, em Portugal nós temos a chamado passar por entre os pingos da chuva. Porquê? Porque grande parte das questões. Temos uma lei boa, uma lei que põe o limite, mas, novamente, o que se passa é que tu, para mexeres no ruído, tens que mexer com o planeamento, tens que mexer com a organização. Há um plano, por exemplo, que eu ajudei a discutir que eu ajudei a discutir do plano diretor de Lisboa, mas que urge pôr em prática e que não é conseguido. O exemplo do aeroporto do Montijo é um exemplo de acabado de algo que nós não podemos fazer no século XXI, porque de facto não podemos abrir uma nova linha e acumulativamente termos problemas em Lisboa, continuarmos com os problemas em Lisboa e abrirmos mais problemas do outro lado do rio. É uma coisa absolutamente incrível. E sabes porquê? E quando foi o estudo de impacto ambiental de ruído, eles não fizeram estas contas aos infartos de miocárdio porque tinham pouca gente emitido. Mas o que deviam ter feito era um impacto estratégico juntando os números de Lisboa ou do Montijo, e aí nós tínhamos a previsão de pessoas e dos anos mortos, dos anos prematuros, das mortes prematuras, melhor dizendo, que nós tínhamos que ter se juntássemos e se fizéssemos a conta a Lisboa e a Montijo também. Pois é complexo e parece que não... Falta muita coisa, não é? E, portanto, estamos quase no fim e, assim, perguntava-lhe só no fim... quais são então as partes fracas desta legislação de ruído? Assim, disse que era muito boa, mas Não, pronto, que era boa, mas a questão fundamental é a aplicação. Por exemplo, a relação. Uma das coisas que eu sempre tentei lutar, quando foi, por exemplo, na diretiva, é que a diretiva estava preocupada com os grandes centros urbanos e estava preocupado com zonas de mais de 250 mil pessoas, etc, etc. Mais tarde, os dados que eu mostrei demonstram que o ruído não é só na pequena, nos urbanos, é também fora, e, portanto, temos que ter uma visão global. falta incluir todos, não é? Exatamente. E, portanto, a legislação europeia precisava de ser reformulada à luz destes novos dados, para não deixar de fora aquilo que precisava de deixar, que deixa neste momento fora, e considerasse um ruído muito mais integradamente e não pusesse limites tão estúpidos, 250 mil, 50 mil, 1 milhão, não tem sentido, não tem sentido. Tem que se ver as coisas integradamente e em termos de impacto. Essa é que é a questão fundamental. Temos que valorizar todos, não é? Somos todos pessoas, temos que Exatamente. ter sempre... Mas deixa-me aqui dizer que das pessoas que publicamente têm combatido de uma maneira mais consistente e cientificamente correta é o Francisco Ferreira e a Zero, e portanto eu considero a ação, que não há nenhuma outra organização ambientalista em Portugal que tenha dedicado de uma maneira tão consistente a sua atenção ao problema do ruído como a Zero e o Francisco Ferreira. Temos que continuar na luta. É o que Exatamente. podemos fazer, não é? Não há Pronto, já estamos na hora. Eu não me reformo. Nessa parte eu não me reformo. Então, pronto. Pronto, já estamos na hora então. Eu agradeço a todos que viram esta meia hora de bom ambiente e agradeço ao professor pelo contributo. Foi um prazer. Igualmente. Portanto, deixo-vos agora com uma boa noite e vemo-nos na próxima meia hora de bom ambiente na próxima semana.